Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje vamos começar com um novo filo, o filo dos plateumintos. Esse filo reúne mais de 20.000 espécies diferentes e nele nós encontramos vermes achatados. Esses vermes podem ser terrestres, vivendo em locais úmidos, podem ser aquáticos, de água doce ou de água salgada, e podem ser também parasitas. E aqui nós encontramos várias doenças no homem que são causadas por plateumintos. Nas aulas de parasitologia, nós vamos falar sobre todas essas doenças. Como essa aula é de zoologia, hoje eu quero falar das características gerais desse grupo. E o grupo dos plateumintos pode ainda ser subdividido em 3 classes. A classe turbelária, onde nós encontramos as planárias. Temos também a classe cestoda, onde estão as famosas tênias que causam a teníase. E também a classe trematoda, onde estão os esquistossomos, que causam a esquistossomose. Nas próximas aulas, nós vamos falar as características de cada uma dessas classes. Hoje, o que eu quero mostrar são as novidades evolutivas que surgiram no grupo dos plateumintos. E para isso, desenhei aqui um cladograma. Relembrando, o cladograma é aquela figura que mostra a relação filogenética entre os grupos. Aqui eu já representei os poríferos, quinidários e plateumintos. Cada nó do cladograma mostra a divergência entre os grupos. E a raiz, que são essas regiões aqui, mostram a ancestralidade comum entre os grupos. Por exemplo, existe um ancestral que é comum a esses 3 grupos e a todos os outros grupos do reino Animalia. E no cladograma, pessoal, é muito importante que vocês saibam localizar as características de cada grupo. Existe uma característica que é comum ao filo dos poríferos, e só esse filo que possui essa característica. Podemos pensar, por exemplo, na ausência de tecidos. Relembrando, os poríferos são animais que não apresentam tecidos verdadeiros. Eles são do grupo Parazoa. Já pensando aqui neste ancestral, nós podemos falar que a partir dele, todos os grupos apresentam tecidos verdadeiros, e esses grupos são chamados de eumetazoa. E uma outra característica que nós podemos citar aqui, que é comum aos quinidários e os plateumintos, é a presença de uma cavidade gastrovascular. Relembrando, os quinidários são os primeiros animais a apresentarem uma cavidade gastrovascular. E é nessa cavidade que vai acontecer a digestão, circulação de oxigênio, de nutrientes, de gás carbônico. Então, ela também tem uma função de sistema circulatório. E essa característica foi uma aquisição evolutiva muito importante para esses 2 grupos, porque a presença de uma cavidade permite os animais ingerirem alimentos maiores. Bom, continuando aqui, agora eu quero mostrar para vocês as novidades evolutivas dos plateumintos. Esses animais são os primeiros a serem triblásticos, e isso significa que eles apresentam endoderma, mesoderma e ectoderma. A presença do mesoderma é muito importante, porque, como eu já falei, as células musculares são originadas a partir desse folheto embrionário. Se eles têm mesoderma, eles já apresentam células musculares verdadeiras. E ter célula muscular é muito importante para aumentar a movimentação. Os plateumintos não são mais animais sésseis, como são, por exemplo, os pólipos dos quinidários. E mesmo esses animais sendo triblásticos, eles ainda são acelomados. Isso acontece porque eles são vermes achatados, então eles não possuem celoma. O celoma é aquela cavidade cheia de líquido, que é muito importante como espaço para crescimento dos órgãos. E uma outra característica que nós podemos falar aqui também é a presença de simetria bilateral. Essa é aquela simetria
que nos permite cortar o animal em duas metades iguais. Essa simetria é muito importante também porque ela possibilita uma diferenciação do corpo do animal em região anterior e região posterior. E a cabeça vai estar na região anterior. Então, o processo de cefalização, o surgimento da cabeça, está muito relacionado com esse tipo de simetria. Além disso, animais com simetria bilateral apresentam ampla variedade de movimentos. E só para relembrar, os quinidários apresentam simetria radial e os poríferos são animais assimétricos, não tendo aí nenhum tipo de simetria. E para completar aqui o nosso cladograma, quero lembrar também que os poríferos são os únicos animais que não apresentam fase de gastrulação. Eles não formam a gástrula e, assim, eles não têm folhetos germinativos. Já os quinidários passam pela fase da gastrulação, só que eles apresentam dois folhetos germinativos, que são o ectoderma e o endoderma. E é por isso que nós falamos que esses animais são diblásticos. Bom, pessoal, terminamos por aqui com algumas características e na próxima aula já vamos começar a explicar a classe turbelária. Não perca, até lá!